Ok, então vamos continuar aqui a correção da parte de matemática do Enem 2025. Lembrando que eu estou utilizando o caderno cinza que está disponível aqui na descrição, tá? Junto com o gabarito, tá? Vamos lá para a questão 173, um minutinho para lerem o enunciado, pausa o vídeo e voltem já. Ok, pessoal, o pulo do gato aqui, ó, está em perceber que esse presente aqui, ó, que é uma bicicleta ou um celular, que vai ser do filho mais velho, vai ser distribuído de maneira diferente que os demais, tá? Porque vai ser decidido pelo pai que ele vai ficar com o mais velho, ele vai ficar aqui à parte, tá? Ele é o presente um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sendo que 2, né? Esses três aqui são do mais velho, tá? Mas eu estou colocando o presente bicicleta ou celular, vou colocar a bicicleta primeiro, tá? A parte, beleza? Então fica mais 2 para o irmão mais velho, mais 3 para o irmão do meio e mais 2 lá que restaram para o irmão mais novo, tá? Quer dizer, esses 2 que restaram aqui são do irmão do meio, né? Depois fala que o irmão do meio não é o que mais sofre, né? Enfim, agora vamos distribuir, né, os 7 presentes que nos restam, tá? Porque o oitavo eu isolei ele aqui, porque ele vai ser entregue de uma maneira diferente, tá? Porque o pai vai decidir, né, dar ou a bicicleta ou o celular para o irmão mais velho, tá bom? Então tá, a hora que o irmão mais velho vai receber os presentes dele, aqui, né, que restam, dos 7 que restaram, ele não pode escolher qualquer um dos 7, tá? Porque se ele já ganhou ou uma bicicleta ou um celular, ele não pode ganhar o outro, tá bom? Então, para o irmão mais velho, ó, só restam aqui, ó, 6 possibilidades de presente, tá? Depois que ele escolheu esse presente aqui, ele ainda tem a restrição, né? E ainda não pode escolher esse presente que ele já ganhou. Então, escolher não, né? Ganhar o presente que ele já ganhou. Então, 6 possibilidades, 5 possibilidades para o segundo presente. Vamos ver o irmão do meio? Agora o irmão do meio não tem a restrição, tá bom? Ele pode ganhar o presente que o outro irmão não tiver ganhado, tá bom? Então ele tem sim 5. Dos 5 presentes que restaram, ele pode escolher, ele pode ganhar qualquer um dos 5, tá bom? E para o próximo presente dele, 4 possibilidades, para o próximo 3, e a mesma coisa com o próximo irmão, ele também não tem restrição. Então, os 2 presentes restantes, ele pode ganhar qualquer um dos 2, e o presente restante ele pode ganhar também. E só que, gente, a ordem não importa, tá? Porque se o irmão mais velho aqui, ó, ganhou o presente 6 e o 5, ou se ele ganhou o 5 e o 6, não faz a menor diferença, né? Então nós temos que dividir pelo número de permutações que esses presentes podem fazer, beleza? Como eu isolei o B aqui, ó, ele não vai entrar na conta, tá? Tô falando de permutações destes dois presentes aqui, tá bom? Mesma coisa aqui, tá? Pro irmão mais novo, né? 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 fatorial, que são as permutações de 5, 4 e 3 que eu poderia ter, tá bom? Esse aqui, mesma coisa, vou dividir por 2 fatorial, porque são dois presentes, né? Então, as duas permutações que você tem, ou 2 e 1, ou 1 e 2, né? 2 fatorial dá 2, tá bom, gente? Então, como são divisões aqui, né, e multiplicações em cima, eu vou cortar, tá? 2 fatorial dá 2, beleza? 3 fatorial, ó, é 3 vezes 2, tá? Então, eu vou cortar 3 com 3 aqui, e o 2 com o fator 2 do 4, vai ficar apenas 2, tá bom? 5 vezes 2, ó, 10. Já vou melhorando aqui minhas contas, né? Ó, o 2 fatorial aqui é 2, né? Corta com o fator 2 do 6, fica 3, tá? E vezes 5, ó, é 15, tá bom? 15 vezes 10 vai dar 150, tá bom? 150 nessa hipótese aqui em que eu isolei o B, ou seja, em que o pai decidiu que vai dar a bicicleta para o irmão mais velho. Mas se o pai decidir que vai dar o celular para o irmão mais velho, o caso C, tá? As contas serão exatamente as mesmas e nós teremos também mais 150 possibilidades de entregar os demais presentes, tá bom? Somando 150 aqui do caso B com 150 do caso C, tá? 300 possibilidades, 300 maneiras diferentes de entregar esses presentes, tá bom? Beleza, gente, questão legal, hein? Próxima. Então tá bom, gente, vamos lá para a questão 174 aqui, ó, que vai envolver um pouquinho, né, a noção de velocidade média, mas sem nenhuma grande dificuldade, tá bom? Um minutinho para lerem o enunciado e voltem já. Ok, gente. Então, o jogador entrou lá no início do segundo tempo, né? E no final do segundo tempo, ó, ele tinha percorrido 4,5 quilômetros, tá bom? Ou seja, nos 45 minutos que duraram o segundo tempo, ele percorreu 4,5 km.
Ah, beleza. Vamos deixar isso aqui de uma maneira mais trabalhável para a gente, porque 45 é meio difícil de fazer proporções com 45, né? Mas eu estou vendo que são dois números bem parecidos, né? O 45 e o 4,5. É por isso que eu vou dividir os dois lados aqui, ó. Como é uma proporção, né? Eu não vou prejudicar a minha proporção. Então, se eu dividir os dois lados, né? Se eu fizer a mesma operação dos dois lados, tá? De divisão. Dividir os dois lados por 4,5, porque assim, ó, aqui eu vou obter 1 quilômetro, tá vendo? Tá? Divide 4,5 por 4,5, né? Um número por ele mesmo, deu 1, tá? E esse aqui, quando eu divido por 4,5, ó, quantas vezes cabe 4,5 em 45? É 10, né? Então, 10 minutos. Ah, legal, agora eu tenho, olha só, uma comparação mais palatável para mim, né? Eu sei que ele percorre 1 quilômetro em 10 minutos. Ué, então se ele vai jogar ainda uma prorrogação de 30 minutos, gente, se ele vai jogar uma prorrogação de 30 minutos, né? Se é o triplo de 10 minutos, então ele vai percorrer o triplo que 1 quilômetro, né? Então ele vai andar mais 3 quilômetros. Ah, beleza. O que ele me perguntou mesmo? A distância percorrida por esse jogador durante sua participação na partida. Ah, durante sua participação total, né? Ou seja, segundo tempo mais prorrogação, né? Então, estou falando de 4,5 quilômetros mais 3 quilômetros, né? Vai dar o quê? 7,5 quilômetros. Então, letrinha C aqui, resposta do nosso exercício. Muito fácil. Próximo. Ok, gente. Então, vamos lá para a questão 175. Ó. Então, ele deu essa imagem aqui da moedinha, né? Aqui tem ouro em volta aqui, e ele está pedindo qual é o volume de ouro, né? Em centímetro cúbico. Legal a gente atentar, porque tem uma unidade aqui que não é centímetro, né? Necessário para a confecção dessas medalhas. Gente, se ele está falando de um volume, né? Claro que ele está falando de área, né? Da seção transversal dessa moeda, né? Vezes a espessura da moedinha, né? Você calcula a área, por exemplo, você calcula a área em centímetros, né, em centímetro quadrado, você vai multiplicar 6 centímetros por 6 centímetros, né, suponha, né, que fosse um quadrado. Aí você vai obter uma área em centímetros quadrados, né? Aí você vai multiplicar ainda por uma espessura, tá? Suponha que a gente vai transformar isso aqui para centímetros, tá bom? Aí, ó, 0,3 centímetros, tá? Aí você multiplica por uma espessura em centímetro também, você vai ter o quê? Volume, tá? Em centímetro cúbico, beleza? Ah, então eu já sei os próximos passos que eu tenho que dar. Eu tenho que calcular a área dessa figura aqui, né? Onde tem ouro, beleza? Aí essa área vai ser calculada em centímetro quadrado, né? E depois eu tenho que multiplicar pela espessura da moeda em centímetro, né? Então fazer essa transformação aqui, de milímetro para centímetro. E assim eu vou obter o volume, né? Centímetro cúbico é a unidade de volume, né, gente? Assim eu vou obter o volume de ouro nessa moeda, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar na prática, então. Então, olha só, uma ideia que eu tive aqui, ó. Eu posso calcular a área toda dessa circunferência aqui e subtrair dela a área desse quadrado. Olha só, vai me restar justamente a área, né, só da parte que tem ouro, né? E quando eu tiver essa área, vou multiplicar pela espessura aqui, né, transformada para centímetros, e aí eu vou ter o volume de ouro em centímetros cúbicos. Beleza, então, desafio primeiro. Vamos lá, um passo de cada vez, né? Calculando a área aqui do círculo. Bom, é uma circunferência que tem centro aqui, né? E cujo raio vai medir metade desse diâmetro aqui, né? Portanto, 3 centímetros, tá? Então, a área vai ser o quê? A área é π vezes o raio ao quadrado, né? Eu vou deixar como π ainda, porque depois é que eu vou fazer a substituição, tá? Π vezes 3 ao quadrado é π vezes 9, né? Π vezes 9. 9π, né, pessoal? 9π. Beleza, e que é a área maior, né? Da qual eu vou subtrair a área deste quadrado aqui, né? Para obter o quê? Só a área do ouro, tá? E como é que eu calculo a área desse quadrado? Ah, mas o quadrado, olha só, eu teria que ter o lado do quadrado, né? Mas o que ele me deu foi o raio do quadrado. Ah, mais uma possibilidade, como esse raio aqui, ele é a base de um triângulo retângulo, né? A altura de um triângulo retângulo, ou seja, eu sei que tanto a altura quanto a base desse triângulo retângulo aqui medem 3 centímetros. Se eu multiplicar uma pela outra, dividir por 2, vou ter a área desse triângulo retângulo. E aí, se eu considerar que esse quadrado é formado por 4 desses triângulos retângulos, é só multiplicar por 4. Beleza, então, já sei como é que eu vou calcular
a área desse quadrado. Beleza, então. Então, área do triângulo retângulo aqui, ó. Segundo passo. Área do triângulo. Vamos lá, 3 vezes 3, 9 sobre 2, 4,5. Vou deixar 9 sobre 2, tá? Só que, então, a área do quadrado vai ser 4 vezes a área do triângulo, né? 4 vezes 9 sobre 2. Gente, não vai fazer 4 vezes 9 para depois dividir por 2, não, tá? É fácil, 36 por 2, 18. Mas você pode simplificar o 4 com o 2. Vai sobrar só um fator 2 aqui, ó, que 2 vezes 9, 18 também, tá bom? 18 o quê, gente? Eu estava usando a unidade em centímetro. Então, 18 centímetros quadrados, né? Porque é área. Eu multipliquei centímetro por centímetro. Agora vai virar cúbico, porque eu vou multiplicar pela espessura, né? Pela terceira dimensão, aquela que estava faltando, né? E só que antes eu tenho que fazer a subtração, né, da área total pelos 18 centímetros quadrados da área do quadrado, tá? Vou pegar a área total do círculo aqui e excluir dela a área do quadrado. Vai me sobrar o quê? A área ocupada, né, por ouro. Ah, então tá bom. 9π vai dar quanto, gente? 9 vezes 3 dá 27. 9 vezes 0,1, 0,9. Beleza. Menos 18, tá? Isso vai dar o quê? 27 menos 18 dá 9. Mais 0,9, 9,9 centímetros quadrados. É a área, ó, só da parte que tem ouro, só do que sobrou quando eu tirei do círculo o quadrado. Ah, beleza, então eu vou multiplicar 9,9, né, pelos 0,3 centímetros lá da espessura, né? Ah, mas é conta com vírgula, é difícil. Não, gente. Finge que a vírgula não existe, tá? Multiplica por 3 aqui, ó. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 0,9 vai dar 2,7. Mais 27, 29,7, tá? Agora pega aquela casa lá da vírgula, uma casa decimal à esquerda, né? E coloca ela no nosso número. Não era 29,7? Então, 2,97 agora, colocando aquela casa decimal, tá bom? Centímetros cúbicos, tá? De volume. Ah, beleza, gente. Isso é o que tem de ouro em uma moedinha, mas ele está pedindo para 100 dessas medalhas, tá? Então eu tenho que multiplicar por 100, né? Esse volume, porque serão 100 moedas, tá? Isso aí, ó, mesma ideia agora. Eu vou multiplicar por 100. Como é que eu faço isso? Eu ando casas decimais, dessa vez para a direita, né? Porque eu estou multiplicando por 100 e não dividindo por 100, ou por 10, ou pelo que quer que seja, né? Portanto, anda duas casas decimais com a vírgula, né? 297 centímetros cúbicos de ouro, né, necessários para confeccionar 100 dessas medalhinhas, tá bom? Então vamos ficar por aqui hoje. Valeu, até o próximo vídeo.